Jesus, amém? Então eu fui ler, o livro de Esdras, amém? E para a gente entender o contexto, o que estava acontecendo quando Esdras escreveu o livro dele, eu vou te contar rapidamente. Os 3 últimos reis que viveram antes desse tempo ali de Esdras escrever esse livro foram reis maus, reis que não seguiram a palavra do Senhor, eles não seguiram, eles fizeram o que era mal. Isso está escrito, você vai abrir comigo lá em Esdras capítulo 1, amém? Versículo 1. Se você voltar a página, uma página ali, você vai encontrar o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, amém? E é ali que conta o contexto em que o povo estava vivendo. Então, o que aconteceu? Os 3 últimos reis de Israel. E o que aconteceu? Deus liberou os babilônios e o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, para passar a espada sobre o povo de Israel, e todos morreram. Todos não, mas uma grande parte. A Bíblia diz que não foi poupado nem jovens, nem velhos, nem crianças. Muita gente morreu. Isso está escrito. Quer ver ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A partir do 15, vamos ler. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Queridos, quando a ira do Senhor se levanta, não há remédio. Amém? Então que nessa noite a ira do Senhor, ela vai embora. Ela não se levante, mas ela vai embora da nossa cidade, em nome de Jesus. Versículo 17. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Amém? Então quando eu entendi por que Deus falou essa palavra no meu coração, porque esse texto, gente, me fez pensar em Tamandaré. Amém? O que representa os babilônios e o rei Nabucodonosor? O próprio diabo e seus demônios. Amém? E quantos anos faz que eles estão passando por Almirante Tamandaré? Matando crianças, matando todo mundo. Quantos anos faz que nós vemos isso? Sabe o que eu fiz, gente? Quando eu li isso aqui, Almirante Tamandaré. E eu vou ler para você as 4 notícias que vieram por... Assassinato em rua movimentada de Almirante Tamandaré. Tentativa de assalto acaba em morte em Almirante Tamandaré. Policial militar é preso por extorsão em Almirante Tamandaré. Jovem é baleado e deixa moradores assustados em Almirante Tamandaré. Amém? Misericórdia. Então, sabe o que é isso? É o rei Nabucodonosor, Satanás, que foi enviado para matar os jovens à espada. Fora isso, gente, quantos jovens, adultos, homem e mulher, não tem distinção, tentam suicídio, muitos se matam. Nesse último ano que passou, quantos morreram? Por suicídio, por depressão. Porque aí quando não tem um motivo para alguém ir lá e matar, acontece isso, a depressão que faz com que a própria pessoa se mate. Talvez muitos dos que estão aqui já pensaram em suicídio. Amém? Então, o Senhor falou isso ao meu coração. Porém, aconteceu uma coisa. Amém? Sobraram alguns remanescentes. E esses remanescentes,
eles foram levados para a Babilônia. E eles ficaram lá durante 70 anos. E eu quero te dizer um negócio. Os remanescentes nesse texto aqui não eram pessoas boas que serviam a Deus. Não eram. Porque o texto ali, se você for ler antes, a gente não vai ler por causa do tempo, mas o texto fala que todos eles se desviaram da presença de Deus. Até mesmo os líderes, os sacerdotes, todos. Então eles não eram pessoas que eram boazinhas. Pessoas que serviam o Senhor. Não eram. Mas eles escaparam da morte dos babilônicos. E eu quero te dizer o que o Senhor falou ao meu coração com isso. Ele falou o seguinte: Janaína, você é uma remanescente. E cada um que está aqui é um remanescente. Sabe por quê? Porque Satanás já tentou te matar várias vezes. Várias vezes. Tá? Gente, antes de eu me converter, eu me converti com 15 anos de idade, quase 16. Mas com 14 anos de idade eu conheci o mundão mesmo. Porque eu ia toda final de semana, sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo, pra balada. Todo final de semana. Eu posava fora de casa. Posava. E quando eu paro a pensar, eu fico pensando assim: Deus, como que pode uma criança de 14 anos? Porque, gente, hoje em dia eu sou magrela. Mas vocês imaginam como é que eu não era com 14 anos? Então, uma criança de 14 anos que estava fora de casa. E quantas vezes Satanás poderia ter me matado naquelas baladas, porque eu não ia em balada top, não. Eu ia ali no Largo da Ordem, ali onde tem muito matador solto. E talvez você, que é mais velho do que eu, frequentou ali o Clube dos Amigos, o Magistral, que era um matadouro. Sabe o que é isso? Você é um remanescente e eu sou uma remanescente, não porque nós somos bons, não, mas porque nós escapamos, porque o Senhor tinha um propósito para aquele remanescente e o Senhor tem um propósito para nós, o Senhor tem um propósito para essa cidade e é por isso que Ele te livrou, é por isso que Ele te fez um remanescente. O Senhor te fez um remanescente. Amém? Talvez por muito tempo, ou algum tempo, eu não sei, você viveu na Babilônia. Sabe o que é isso? Acorrentado por Satanás. Você viveu preso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Chegou o tempo de Esdras. Amém? E eu quero te dizer, chegou o tempo de Esdras em Almirante Tamandaré. Sabe qual é o tempo de Esdras? O tempo da reconstrução da cidade. O tempo da reconstrução do templo. Amém? Esses remanescentes estão escritos ali, ó, no capítulo 36 de 2 Crônicas, versículo 20. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio da Pérsia. Amém? Então eles passaram 70 anos lá. E agora nós vamos entrar na parte, amém, da reconstrução. E é aquilo que o Senhor quer fazer na nossa cidade. Abra lá em Esdras capítulo 1, versículo 1. Vamos ler? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém.
eu quero te dizer o que o Senhor falou ao meu coração. O texto começa dizendo assim, ó: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Existia uma palavra. Existia uma palavra para aquele povo. E eu quero te dizer uma coisa, queridos. Vocês sabiam que nós temos uma palavra? Vocês sabem qual é a nossa palavra? Se você não sabe, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração e nunca mais tire ela de dentro do seu coração. A gente vai ler no telão, Isaías capítulo 62. Nós temos uma palavra. Nós somos um remanescente, aqueles que escaparam da espada dos nossos inimigos, porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas, amém? E a nossa palavra está lá em Isaías capítulo 62, versículo de 1 a 4. Diz assim, ó, põe naquela tradução, eu não sei qual é a tradução que fala minha delícia. Então, atualizada e corrigida. Obrigada, pastor. Então diz assim, ó: eu amo Sião e por isso não me calarei. Oi? Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. 2. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará: Tamandaré. Amém? Leia Tamandaré ali em cima. Versículo 3: você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, o seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, ou minha delícia. E a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será esposa dele. Algumas traduções dizem: minha delícia, o meu prazer está nela, e ela será chamada a casada, porque o Senhor a casará com ela. Essa é a nossa palavra. Existia uma palavra para esse povo aqui. Por isso que o Senhor, Ele tinha aquele remanescente. E existe uma palavra para nós do coração de Deus. E a palavra é: nunca mais te chamarão abandonada, nem desolada, nem arrasada. Porque o prazer do Senhor estará em você, Almirante Tamandaré. Amém? Vamos continuar o texto lá de Esdras, capítulo 1. Diz assim, ó: o Senhor então, o que Ele fez? Ele despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Amém? O que aconteceu aqui? A Pérsia passou a dominar depois dos babilônios, tá? Então o povo, eles estavam presos lá, com esse rei aqui, que era o rei Ciro, depois dos 70 anos. Versículo 2: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Tem uma coisa muito importante aqui, porque Ciro, ele fala assim, ó: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Quem é o único rei que tem todos os reinos da terra? Quem é? Quem é? Qual é o nome dele? Diga: Jesus, com todo o seu coração. A Bíblia diz, queridos, que toda língua vai confessar o nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar. Até aqueles que são top, não tem gente que é top? Vai chegar o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, o rei Ciro aqui, gente, isso é muito profético, entenda isso. Isso é profético, ele estava dizendo profeticamente: eu sou o rei Ciro, o Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Sabe quem é que está falando isso aqui para nós? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Por isso essa carta vem do próprio Deus, porque é Jesus, o único rei, que tem todos os reinos da terra sobre o seu domínio.
é só Ele. Amém? E aí ele continua dizendo assim: designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. E eu quero te dizer, o Rei de toda a terra vai construir um templo, sabe aonde? Em Almirante Tamandaré. Amém? O versículo 3 diz: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Eu quero te dizer, qualquer do seu povo que esteja entre vocês, vá para Almirante Tamandaré reconstruir o templo do Senhor. Amém? Era isso que o Senhor está dizendo a nós. O Rei de toda a terra está dando um decreto. Todos vocês remanescentes que escaparam, porque Satanás tentou te matar, agora você tem que ir para Tamandaré e reconstruir o templo do Senhor. Reconstrua. Amém? Versículo 4. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que vivem ali prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Almirante Tamandaré. Quando eu li isso, gente, eu pensei no nosso templo. Se você é do templo lá da Cambará, você vai concordar comigo que o templo não era nada bonito. Amém? Quando eu cheguei lá, gente, misericórdia, o chão era vermelho. As meninas da dança, eu fazia parte da dança dessa época. Gente, a gente não podia nem ter sapatilhas, porque a nossa sapatilha rasgava naquele chão. Se você se ajoelhasse para orar, como a gente se ajoelhou hoje, todo mundo ia saber que você se ajoelhou, porque ficava na roupa. Amém? Quando eu li esse texto aqui, eu pensei assim: Deus, muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes eu orei para a gente colocar um piso naquele chão, e hoje nós estamos num templo lindo. Amém? Então eu falei assim: Senhor, nesse momento, sinceramente, nós não precisamos de reconstrução no nosso templo, porque o nosso templo está muito bonito. Só que sabe o que o Senhor falou no meu coração? Ele disse o seguinte: quem disse que eu habito em templo de pedra? Quem diz que eu habito em templo feito por mãos de homens? Quem disse? Eu não habito. Eu habito nas pessoas. Eu habito em cada coração. E existe sim um templo em Almirante Tamandaré, toda essa cidade, que está em ruínas, que está feio, que está sujo, que está acabado. Foi isso que o Senhor falou ao meu coração. Sabe o que Ele disse? Os remanescentes é que vão levar a vida para lá. O Senhor tem um templo, queridos. Ele tem muitos templos, na verdade, muitos. Muitas pessoas que estão com seu coração destruídos, mas que precisam ser reconstruídos. E eu e você que estamos aqui, nós vamos fazer essa obra. Porque é assim, queridos, é assim que aqueles índices lá, eles serão apagados no mundo físico, como eles já estão sendo no mundo espiritual. Amém? No versículo 4 ele diz: e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém, mas para nós em Almirante Tamandaré. Eu quero te dizer um negócio. Você sabia que Almirante Tamandaré não é só morte? Eu fui procurar, gente, as estatísticas de Almirante Tamandaré. E eu quero ler para você. Almirante Tamandaré, cidade dos minérios. É assim que ela aparece lá no IBGE, quando você vai procurar nessas coisas de estatística.
A população em 2018 era de 117.168, segundo o IBGE. Ela é distribuída em um distrito e 200 bairros. Acho que eu não conheço nem uns 20, mas o Senhor conhece. Amém? A altitude, ela está localizada a 950 metros do nível do mar. Ela faz divisa com Colombo, Rio Branco do Sul, Itaperuçu e Campo Magro. Ela foi fundada em 28 de outubro de 1889, então, portanto, ela tem 129 anos. Quem mora em Almirante Tamandaré, que são os gentílicos, né? Eles são chamados de tamandareense. O prefeito atual é o Gerson Denilson Colodel. Já teve 18 mandatos de prefeitos, alguns se repetiram. Ela foi desmembrada de Colombo com o nome de Timoneira. E sabe o que significa Almirante Tamandaré? Ela foi dada esse nome em homenagem a um almirante, um homem da marinha. O nome dele era Joaquim Marques Lisboa. Então ele era um patrono da marinha. E Tamandaré significa tupi. Vem da linguagem dos tupis, dos indígenas que aqui moravam. E significa depois da volta, o que veio depois das chuvas. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? O que vem depois das chuvas, queridos? Vem o florescer, vem as flores, porque é a chuva que traz vida. Amém? Nós temos essa herança de Deus. Amém? Depois das chuvas, nós nascemos para florescer. A temperatura média é de 17 graus. Então varia de 12 até 22. É óbvio, né, gente, que tem para mais, tem para menos, mas é a média, né, do ano. O clima é subtropical. Produz muita comida, gente. Sabiam disso? Que a nossa terra produz muita comida? Produz batata, feijão e milho, principalmente. Ela é uma indústria de calcário. Aqui na nossa cidade existem 20 indústrias de cal e calcário. 20. E 40%, né, pastora? 40% do calcário de todo o Paraná vem daqui, queridos, é quase metade. Isso é uma riqueza. Amém? Vocês sabiam que tem 4 fontes mineradoras de água? São elas Frescale, Clare, AB e Timbu. A gente conhece mais a Timbu, né? Eu, pelo menos, não sei vocês. Gente, a água é a coisa mais importante que tem no planeta. A gente não consegue ficar muito tempo sem água. E nós temos 4 mineradoras de água aqui. 4. Nós temos o aquífero Karst, né? Assim que fala. Queridos, isso é muita riqueza. Deus nos fez ricos. Se você pensa que nós somos coitadinhos, ai, tamandarense, coitadinho, pobrezinho. Não, tire essa mentalidade dentro de você. Porque nós não somos. Pelo projeto de Deus, nós somos ricos. Amém? Religião, católicos. Esse dado está um pouco desatualizado, porque o IBGE faz pesquisas a cada 10 anos. Então, eu acho que eles vão atualizar no próximo ano. Católicos, 60.522. Evangélicos, 30.763. E espíritas, 970. Como eu falei, eu acho que está desatualizado, tá? Salário. A média, né, é de 2,2 salários por pessoa. Agora, isso aqui me preocupou muito, gente. E eu também acho que isso aqui está um pouco desatual, mas mesmo assim é um número muito pequeno. Apenas 13.929 pessoas são ocupadas em Almirante Tamandaré. Isso representa 12% da população. Ocupadas quer dizer que trabalham, ou os estudantes. E o resto está fazendo o quê? Gente, como Deus me incomoda com esse negócio de trabalho. Toda vez que eu subo aqui, eu tenho que falar sobre isso, queridos. Misericórdia, Deus. Me ajuda, Senhor. Gente, nós temos que incentivar o nosso povo.
Amém? Porque tudo já está liberado no mundo espiritual, queridos. Deus já nos deu saúde, Deus já nos deu inteligência. Se você não acredita em você, eu quero dizer, eu acredito em você. Você é inteligente. E 30% da população recebe até meio salário mínimo per capita. É pouco também. Temos que aumentar esse índice aí, amém? De educação, 95%, isso é um índice bom, 95% das crianças de 6 a 14 anos são alfabetizadas. Glória a Deus, amém? Vamos chegar no 100% em nome de Jesus. Agora, como é que esse povo está sendo alfabetizado? Porque a nota do IDEB, sabe o que é IDEB? Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, é 5,1. O ideal seria 6. Então a gente está um pouco abaixo da média. A média é 6. A gente é 5,1. De mortalidade infantil, 10 casos para cada 100 mil nascidos. É um índice baixo, está parecido ali com a média nacional. Agora do esgoto, do saneamento, essas coisas. Esgoto, 65% das casas só tem um esgoto. O resto é irregular. Arborização, 38%. E urbanização das vias públicas, 5%. Eu acredito também que esse número está um pouco desatual, por causa disso que eu falei, né? Por causa das pesquisas que demoram alguns anos. Mas não deve ter subido tanto assim. Então, a gente tem que saber escolher aí os nossos representantes. Amém? Porque mesmo tendo subido, a gente vê que existem muito mais ruas que não são asfaltadas do que as que são. E isso tem que mudar. Em nome de Jesus, isso tem que mudar. E a estatística pior de todas, que dói, tem que doer mesmo nos nossos ouvidos, ela está entre as 123 cidades mais violentas do Brasil. O índice dela é de 88 mortos para cada 100 mil pessoas. É um índice bem alto mesmo. Curitiba é 31. Então, o nosso está muito acima de Curitiba. Amém? Porém, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, Ele disse o seguinte ali, pelas palavras e ordens do rei Ciro, que para nós representa aqui Jesus, o rei que tem todos os reinos sobre o seu domínio. Ele disse que todo ser que esteja ali, traga, receba, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Que existem coisas valiosas que estão nas mãos dos inimigos. E quem são? Não pense que os inimigos são pessoas, porque nós não lutamos contra carne e sangue. Nossos inimigos estão no mundo espiritual. E sabe, gente, o que é mais valioso do que prata, ouro e tudo essas coisas? As vidas. O amor é a coisa mais valiosa que nós temos. É por isso que Deus, Ele nos manda amar tanto. Coisa que mais Jesus ensinou: ame o seu próximo, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. E as coisas valiosas, isso que é muito valioso, estão nas mãos dos inimigos. E é por isso que o rei Ciro está dizendo aqui, ei, manda trazer, traz. E o que o Senhor Jesus está falando para nós hoje é o seguinte: vamos trazer as coisas valiosas. As pessoas são valiosas. É isso que Jesus está dando uma ordem, vai sair das mãos dos inimigos e vai ser trazido para o templo. As pessoas vão sair das mãos do inimigo e elas vão vir para o templo, porque existe uma obra para ser concluída. O amor que se espalhou, que não existe mais, que faz com que tanta gente se mate, com que tanta gente pense em se matar, isso vai sair, ele vai voltar para os corações, porque isso são as coisas valiosas. Além da prosperidade financeira, isso também vai voltar, porque já nos pertence, queridos. A água, quem foi que deu a água? Foi o próprio Deus. Quem foi que deu os minérios? O próprio Deus. E Ele está dizendo, vai voltar, e vocês vão usufruir disso, vocês vão usar isso para
reconstruir, para fazer a obra, para que o meu nome seja conhecido e todo ser na face da terra saiba que eu sou Deus. Sabe o que aconteceu depois dessa ordem? O povo se levantou. Vamos ler isso lá no capítulo 3, versículo 1. Diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A primeira coisa, queridos, é quando chegou o 7º mês. O 1º dia do 7º mês, e eu quero te dizer, isso é muito profético, sabe por quê? Que dia é segunda-feira? De que mês? Dia 1º do 7. Amém? O que foi que aconteceu? Eles se juntaram como um só homem. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, queridos. A nossa força sozinha, ela não é muito forte. Mas quando nós nos unimos como um só homem, nós fazemos a mudança nessa cidade. É isso que nós estamos profetizando com aqueles bilhetes ali, com a nossa própria vida, onde quer que a gente passe. Nós estamos dizendo, eu faço parte de um só povo, de um só homem, que tem uma obra para fazer em Cristo. Depois, o que foi que eles fizeram? Versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Apesar do receio, querido, eu quero te dizer, se você tem medo, o verdadeiro amor lança fora o medo. E o verdadeiro amor está nesse lugar. O verdadeiro amor é Jesus. Ele é o amor. A Bíblia diz, o Deus é o amor. Ele vai lançar fora de você todo medo, em nome de Jesus. E eles fizeram o quê? Construíram um altar sobre a sua base. Quem é a nossa base? Um dia Jesus contou uma parábola sobre isso. Aquele que constrói uma casa sobre a areia vai cair. Tem que construir sobre o quê? Sobre a rocha. Uma base firme e forte. E quem é a nossa base, queridos? Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de toda a terra. Um dia ele foi de Nazaré, mas hoje ele é de toda a terra. Amém? Ele é a nossa base e nós estamos construindo o altar dessa cidade sobre ele. Amém? Na força de um só homem. E isso aconteceu quando? No 1º dia do 7º mês. Queridos, isso não poderia ser mais profético. Não poderia ser. Porém, entretanto, todavia, o que foi que aconteceu? Os inimigos começaram a se levantar. E nós vamos ver ali no
Esdras 4:4. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. Todos nós que estamos aqui somos remanescentes do Senhor, porque o inimigo tentou nos matar muitas vezes na nossa vida, mas ele não conseguiu, porque o Senhor nos livrou para um propósito. E depois que eles começaram a construir o templo e reconstruir a cidade, o que foi que aconteceu? Os inimigos se levantaram e falaram assim: deixa a gente participar disso daí. E aí eles falaram assim: não compete a vocês, porque Ele é o nosso Deus e nós vamos construir um templo para Ele. E aí, o que foi que os inimigos fizeram? Começaram a atemorizá-los, a desanimá-los. E eu quero te falar uma coisa para você que me ouve nessa noite. Talvez você sabe que você é um remanescente, porque você já ouviu a palavra do Senhor muitas vezes. Você já se converteu, você já tem o Senhor Jesus dentro do seu coração. Mas o inimigo veio com desânimo sobre você, seja qual for o desânimo, querido. E você deixou de fazer a obra por causa desse desânimo. Eu quero te dizer, hoje é o dia do Senhor pôr um fim nesse desânimo. Fora isso que aconteceu do desânimo, sabe o que houve também? Mudaram-se os reis, trocaram de reis. Então um dos reis foi o tal do Artaxerxes, não sei falar o nome dele, mas depois você vai ler aí na sua casa. E o que foi que aconteceu? Os inimigos se levantaram e falaram assim: olha, rei, melhor você impedir esse povo de reconstruir, porque senão eles vão ser muito poderosos, eles vão parar de pagar tributo para você, eles vão fazer isso, aquilo. Aí o rei emitiu um decreto falando o quê? Parem com a construção. Isso está em capítulo 6, 7. Desculpa, gente, 4:21, tá? Perdão. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Então foram essas duas situações que aconteceram para que o povo parasse a obra do Senhor. Primeiro, os inimigos foram lá e começaram um a um no povo, falando: desanima disso aí. E cara, gente, quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Os inimigos enviam alguém, contratam funcionários, como ele disse, eles contrataram funcionários para desanimar o povo. E quantas vezes nós vimos isso acontecer, queridos? Desanimar o povo: pode fazer isso, porque você está dando tua vida para Jesus, cara, que é isso? Capaz, aquela igreja, não sei o quê. E a outra situação, o rei mesmo mandou parar. Esse rei Artaxerxes. Amém? Quero te dizer, não importa o motivo do seu desânimo, não importa se o inimigo mandou você parar. Hoje é uma noite profética, é uma noite porque aconteceu algo muito maravilhoso. Vamos abrir agora, sim, é o 6, 7, tá? Pra gente terminar. Sabe o que aconteceu? Passou mais um tempinho, vieram profetas para aquela cidade. Profetas de... e falaram assim: é para voltar a reconstruir, pode voltar. Por minha conta, pode voltar, porque o Senhor quer que eu reconstrua esse negócio. E eles voltaram a reconstruir. E aí os inimigos foram lá com o rei Dário agora. Mudou de rei, o rei Dário. E falaram a mesma história: é melhor você emitir um decreto, porque esse povo aí vai ser um povo forte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas houve uma vez que um rei chamado para que eles reconstruíssem o templo. Então o que o rei Dário fez? Falou assim: não, então vamos dar uma olhada aqui nas nossas histórias. E olhou e encontrou o decreto do rei Ciro. Eu quero te falar um negócio, queridos. Talvez você parou no seu ministério
O Satanás tentou te matar muitas vezes, mas você parou porque o inimigo mandou funcionários para te parar. Mas sabe o que o Senhor quer nessa noite? Te trazer à memória o decreto do rei Ciro. Quem era o rei Ciro? Aquele primeiro que a gente leu. O Senhor levantou profetas naquele tempo para dizer: vamos lembrar do que foi que o rei Ciro determinou para esse povo, para esse tempo. E o Senhor levantou profetas aqui hoje para te lembrar qual foi a ordem dada pelo rei que tem todas as nações sobre o seu domínio. O rei que tem todas as nações sobre o seu domínio é Jesus. Jesus Cristo de toda a terra. E Ele está te lembrando nessa noite que o decreto dele para você é: não pare, continue, traga de volta. Os remanescentes vão voltar. Se tinha alguma coisa no templo do inimigo, vai voltar. É isso que o Senhor está falando para nós essa noite. Você pode se colocar em pé. E eu quero te convidar nessa noite a abrir os seus ouvidos para o decreto do rei que tem todos os reinos sobre o seu domínio. E o decreto dele para você é que você volte a reconstruir o templo do Senhor. No capítulo 6, no versículo 3 diz: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. As coisas que o nosso inimigo Satanás roubou serão devolvidos para o templo, para a cidade de Almirante Tamandaré. E os templos que estão aí fora, destruídos, eles serão reconstruídos. Reconstruídos pelos remanescentes. Os remanescentes entenderam que eles não podiam fazer o que o Senhor reprova. Eles tinham que se converter do seu pecado. Eles tinham que se converter dos seus maus caminhos. Eles precisavam voltar, pedir perdão e se levantar para construir a obra. O decreto que ele tem para você é um decreto de cura, é um decreto de salvação, não é um decreto de morte, não é um decreto de destruição. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Eu gostaria de convidar toda a igreja a vir aqui para frente, porque essa é uma noite profética. Toda a igreja, queridos, como a palavra diz, um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Todos vão fazer isso. Todos. Só que tem uma diferença. Os que fizerem naquele dia não terão a vida eterna, mas os que se renderem hoje, os que a cidade, Ele quer reconstruir. O Senhor quer trazer de volta. Ele quer tirar das mãos de Satanás e trazer de volta para a presença. O templo foi erguido com um único propósito. Qual era o propósito? Que se oferecessem sacrifícios. Nessa noite
porque o Senhor, Ele tem muito prazer em misericórdia. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, pela reconstrução, Senhor, do templo, dos templos, Senhor, dessa cidade. Nós te pedimos, Deus, vem, Senhor, levando os teus profetas e os remanescentes se convertam a ti, Senhor, porque nós escapamos, Senhor, nós escapamos das falhas de Satanás tantas vezes, Senhor, com o propósito de reconstruir o templo, de declarar que o Senhor é Deus de toda a terra, Deus, nós não aceitamos, Senhor, mais tanto homicídio, Senhor, tanto roubo, tanta extorsão, Senhor, nós não aceitamos, nós rejeitamos, Senhor, na força de um só povo, de um só homem, como diz a tua palavra, eles se levantaram na força de um só homem para profetizar e para trabalhar, para reconstruir esse templo. E nós nos levantamos nessa noite, Senhor, na força de um só homem, Senhor, clamando por misericórdia, clamando por cura, por salvação, por libertação, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Deus, porque nós nos achamos muita coisa. Nós nos achamos muita coisa, Senhor. Mas nós não somos, Senhor. Nós não somos. Nós precisamos fazer alguma coisa, Senhor. Nós precisamos da tua palavra.
filhos não serão roubados da casa de Deus. Os nossos filhos não serão roubados por Satanás. Eles não serão destruídos. Não. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Conta conosco, Senhor. Conta conosco. Traga o seu filho aqui na frente. As crianças. Os menores, tragam ele. Todos nós vamos orar por eles, amém? Seu filho. Você sabia, querido, que em Tamandaré o índice de pedofilia é muito alto? O índice de abuso infantil em Tamandaré é altíssimo. Porque tem muitas coisas que às vezes não ficam colocando aí nos jornais. Mas nós precisamos orar para que o Senhor cuide isso. Seu filho é adolescente também, ore por ele. Ore por ele. Deixa eu fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, ó. Você vai pegar um pouco de óleo ungido, amém? Quem puder aqui me auxiliar, você vai ungir os seus filhos, amém? Pode dar para os pais, que quiserem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito de Deus, vem amado, vem sobre cada filho. Quero que você levante a sua voz muito mais do que os instrumentos. Em nome de Jesus. Senhor, guarda os nossos filhos, Pai. Guarda onde os nossos olhos não alcançam, Senhor. Nos momentos que nós não estamos juntos. Guarda os nossos filhos, Senhor. Livra, Senhor. Livra, Senhor, da pedofilia. Livra, Senhor, de estupro. Livra, Senhor, do homem mau, da mulher mau, Senhor. Converta o coração de cada pedófilo, Senhor, e muda, cura, transforma, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que esse índice, Senhor, em Almirante Tamandaré, em Curitiba, no Paraná, no Brasil, venha cair por terra, em nome de Jesus, porque a Tua glória vai invadir os corações, a Tua glória vai vir, Senhor, e transformar, salvação vai acontecer, Senhor, no nome de Jesus. Oro por cada pequeno em desejo, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que tais, Senhor, de tais é o reino dos céus. Senhor, a próxima geração não será roubada. Os nossos filhos não serão roubados. Os nossos filhos pertencem ao Teu altar, Senhor. Os nossos filhos pertencem a Ti, Pai. O Senhor de toda a terra. O Senhor de toda a terra. O Senhor de toda a terra. Tu és o Senhor deles. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Senhor, no nome de Jesus, venha com Deus sangue sobre cada criança, adolescente, Senhor, cada jovem nessa noite. Os nossos filhos não serão roubados, Senhor. Os nossos filhos não serão roubados, Senhor. Em nome de Jesus. Cada criança dessa igreja, cada criança dessa cidade, proteja ela, Senhor, onde os olhos dos pais não alcançam. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais que um óleo ungido, venha com a Tua presença sobre a vida deles. Em nome de Jesus, livra o Senhor de abuso sexual, livra o Senhor, guarda o Senhor, como a menina dos Teus olhos, Pai.
E aqueles, Senhor, que passaram por algum trauma desse tipo, eu te peço, cura seus corações, para que quando eles crescerem, eles não sejam o próximo abusador. Não, Senhor, eles levarão cura para a próxima geração. Em nome de Jesus, como eu orei pela manhã, Senhor, sobre os meus filhos, que eles sejam, Senhor, como uma flecha guardada dentro da sua aljava, que no momento certo, Senhor, como aquele guerreiro vai lançar essa flecha para o alvo, Senhor, para matar os inimigos, Senhor, do Senhor, que se levantam contra ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos, Senhor, cada criança dessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço ao seu filho. Aleluia.